Eu volto com o Lorival Santana porque ele e a nossa editoria de internacional preparou um mapa de todos os países que entraram de alguma forma na mira, com destaque agora para a Turquia, como a Mariana bem destacou, o primeiro país da OTAN, além dos Estados Unidos, que estão participando, de alguma forma sendo alvo neste momento, infelizmente, nessa guerra, Lorival. Posso falar mais duas coisas sobre o submarino e a fragata, que eu acho um assunto tão fascinante. Claro. Os dois se deslocavam na mesma velocidade, 30 nós, que são 55,6 quilômetros por hora, e o torpedo tem um alcance de 35 a 50 quilômetros. Então, provavelmente, essa era a distância em que um estava do outro. Mas vamos lá, vamos... Nem é muita coisa, né? Se a gente for pensar na imensidão do oceano, 30 quilômetros, não é tanto então assim, foi né? um encontro fatal, infeliz para o Irã, né? Mas vamos lá, de fato, esse é um momento em que o Oriente Médio todo está sendo envolvido nessa guerra, né? Sendo engolfado nessa guerra, né? É um pouco infeliz a palavra, parece um trocadilho, porque se trata principalmente do Golfo Pérsico, né? Mas aí a gente tem, então, um quadro em que as bolas vermelhas indicam os ataques de Israel e dos Estados Unidos no território iraniano. Essas áreas indicam as partes da infraestrutura portuária, né, marítima, naval, de guerra do Irã na costa, e mais para o oeste e o noroeste do Irã, porque aí é que estão os lançadores de mísseis que mais ameaçam os aliados dos Estados Unidos, no Golfo Pérsico, a própria Turquia, que é um membro da OTAN. E os ataques do Irã estão em amarelo, visando, então, esses países, essas monarquias árabes do Golfo, que, como o presidente Trump disse, são ex-aliados ou atuais e recentes aliados do Irã, como é o caso do Catar, né? E também bases militares dos Estados Unidos estão em verde. Muito tem sido dito que o Irã erra estrategicamente ao atacar os países do Golfo. Eu discordo dessa análise. Por quê? Porque o Irã está numa batalha existencial. Já não é mais business as usual, ele não está mirando para o futuro. O Irã não tem futuro. O Irã, que eu digo, é o regime teocrático iraniano, não tem futuro se ele não usar todos os recursos dos quais ele dispõe. E ele estudou nos últimos anos como agiria neste momento. Esse protocolo estava estabelecido com ou sem a morte de Khamenei, era independente, a decapitação não influi sobre a execução desse protocolo de guerra. Então, a postura é a seguinte: agora nós temos que elevar o custo dessa guerra. E o Irã tem a maior tolerância à dor de todos os agentes envolvidos. Esse é um conceito importante para entender a ação na guerra. Qual é a tolerância à dor, o limiar de dor de cada um? Quanto maior a tolerância à dor, maior o objetivo de prolongar o conflito. Então, a maior tolerância à dor é do Irã e a menor tolerância à dor é das monarquias árabes do Golfo, porque a economia delas é muito sensível a esse aspecto da segurança, né, e do petróleo, do gás e do turismo. São economias que dependem dessas bases, né, e que têm pouca tolerância à dor, porque são muito prósperas, não desejam ser envolvidas nisso. Bom, nessa escala, o Irã tem a maior tolerância, as monarquias a menor tolerância. E no meio estão Estados Unidos, com uma tolerância bem baixa à dor também, porque é uma democracia que tem eleição esse ano e as pesquisas indicam que os americanos não querem essa guerra. Israel tem uma alta tolerância à dor, próxima do Irã. Por quê? Porque também encara essa guerra como uma guerra existencial. Rapidamente sobre a Turquia ter sido alvo hoje. Entendo quando você fala que não vê como um erro estratégico do Irã atacar os outros países ali, mas atacar um vizinho, sabendo que a Turquia tem exército, tem tropas e que, sabe Deus, se não entraria nessa guerra por terra. Sim. Ali não teria sido esse talvez não fosse um erro estratégico do Irã, atacar um vizinho? Bem, a Turquia ela não quer se envolver nessa guerra, né? Assim como as monarquias árabes,
ela também tem uma baixíssima tolerância à dor nesse caso. Então, por isso é que ela é um alvo interessante. Os ataques são vistos como ataques aos alvos americanos dentro da Turquia, não como ataques à Turquia. Então, mas nesse momento a ideia é colocar fogo no Oriente Médio, sabendo que nenhum país, nem os Estados Unidos e nem Israel, estão preparados para enviar tropas ao Irã. É um país montanhoso. O corpo da Guarda Revolucionária Iraniana conhece cada centímetro quadrado do seu próprio território, está preparado para uma guerra de guerrilha de longo prazo. Isso é um inferno, Márcio. Nenhum país do mundo está interessado em entrar nisso. E o Irã sabe disso muito bem. Então, por isso é que ele, calculadamente, não estou aqui defendendo moralmente, estou fazendo uma análise do aspecto militar. Calculadamente, ele sabe que ele pode causar o máximo de dor possível, de dano possível e aguentar a dor que virá como represália de todos esses atores. E até tem como aguentar um pouco mais essa dor, já que o número de mísseis e drones ainda é elevado para se sustentar por talvez semanas esse conflito. Essa é a escala de tempo, semanas. Muito obrigado, Lorival Santana.